O homem mais rico da Babilônia. Era uma vez, na antiga Babilônia, um homem muito rico chamado Arcade, conhecido em toda parte devido a uma imensa riqueza. Tornara-se igualmente famoso pela liberalidade. Mostrava-se generoso com os mais necessitados e com a família, sendo um homem pródigo em suas próprias despesas. Entretanto, a cada dia sua riqueza crescia mais rapidamente do que podia gastá-la. Certa vez, alguns amigos da juventude foram até ele dizendo-lhe: Você, Arcade, é mais venturoso do que nós. Você se tornou um homem muito rico de toda a Babilônia, enquanto nós lutamos para sobreviver. Pode usar as mais finas roupas e degustar as mais requintadas iguarias, enquanto nós devemos nos dar por satisfeitos se apenas propiciamos à família uma indumentária decente ou a alimentamos da melhor maneira possível. Contudo, alguma vez fomos iguais. Tivemos o mesmo professor, participamos das mesmas brincadeiras, e nem nos estudos, nem nas brincadeiras você se sobressaiu mais do que nós. E nos anos que se seguiram, você foi um cidadão tão honrado quanto nós. Tampouco trabalhou mais duro ou mais assiduamente, pelo menos até onde sabemos. Por que então deveria o caprichoso destino escolhê-lo para gozar de todas as boas coisas da vida e ignorar-nos, a nós que igualmente somos merecedores? Após o que Arcade protestou, dizendo: Se vocês não adquiriram mais do que uma pobre existência desde os tempos em que éramos jovens, isso se deve a que não conseguiram aprender ou não observaram as leis que governam a acumulação de riqueza. O voluntário destino é um Deus cheio de malícia que não assegura um bem duradouro para ninguém. Ao contrário, ele traz ruína para quase todo homem sobre quem faz chover ouro não conquistado. Ele produz os gastadores libertinos que logo dissipam tudo o que recebem e se deixam dominar pelos mais extravagantes apetites que nem sempre podem satisfazer. Outros ainda, a quem esse caprichoso Deus favorece, tornam-se avarentos e entesouram sua riqueza, temendo despender o que têm por saber e que não são capazes de repô-lo. São, além disso, assediados pelo medo de roubo e acabam construindo para si mesmos uma vida de necessidades e secreta tristeza. Há provavelmente outros que conseguem dinheiro fácil e o aumentam, sem deixar de se sentirem felizes e abastados cidadãos. Mas são tão poucos que só sei deles por ouvir dizer. Pensem nessas pessoas que de repente se viram herdando uma riqueza e confiram se as coisas não se passam assim. Os amigos admitiram que, a respeito dos conhecidos que tinham herdado uma fortuna, aquelas palavras eram realmente verdadeiras e suplicaram-lhe que explicassem a eles como tinha conseguido juntar tantos bens. Ainda em plena juventude, continuou Arcade, eu olhava em minha volta e observava todas aquelas boas coisas capazes de propiciar felicidade e contentamento. Percebi então que a riqueza aumentava ainda mais a potência delas. A riqueza é um poder. Com a riqueza, muitas coisas se tornam possíveis. Este pode embelezar sua casa com os móveis mais refinados. Aquele pode viajar pelos mares distantes. Esse outro pode regalar-se com as finas iguarias de terras longínquas. Outro mais pode comprar ornamentos lavrados em ouro ou cravejados de pedras preciosas. Pode-se mandar construir templos magníficos para os deuses. É possível, enfim, fazer todas essas coisas e muitas outras, onde sempre haverá deleite para os sentidos e a gratificação para a alma.
E quando percebi tudo isso, declarei a mim mesmo que reivindicaria o meu quinhão entre as boas coisas da vida. Não seria nenhum desses que se mantém à distância observando invejosamente os prazeres do outro. Não me contentaria em vestir roupas baratas que parecem respeitáveis. Não me daria por satisfeito com a parte que cabe a um homem pobre. Ao contrário, faria de mim mesmo um conviva nesse banquete de boas coisas. Sendo, como sabem, filho de um humilde comerciante, membro de uma grande família sem qualquer expectativa de herança e não me achando dotado, como me disseram vocês com tanta franqueza, de poderes superiores ou talentos especiais, decidi que, se realmente quisesse conseguir tudo o que desejava, precisaria basicamente de tempo e estudo. Todos os homens têm tempo em abundância. Cada um de vocês vem deixando escapar tempo suficiente para tornar-se rico. E ainda, como admitem, não tem nada para apresentar, senão suas boas famílias, de que, aliás, podem com justiça orgulhar-se. Quanto ao estudo, nosso sábio professor não nos ensinou que o aprendizado consistia em 2 tipos. O primeiro, cuidando das coisas que aprendíamos e sabíamos, e o outro, baseando-se na prática que nos ajuda a encontrar aquilo que não conhecemos. Assim, resolvi que iria investigar como alguém consegue acumular riqueza e, quando descobrisse, tornar tal coisa minha própria tarefa e realizá-la bem. Pois não é justo que devamos gozar enquanto permanecemos sob a brilhante luz do sol, compensando os sofrimentos que teremos de enfrentar quando partirmos para a escuridão do mundo do espírito? Empreguei-me como escriba na sala de registros e todos os dias trabalhei horas sem conta sobre as tabuinhas de argila. Semana após semana, mês após mês, dei um duro danado sem que os meus vencimentos dessem mostras de crescer. Comida, roupa, os compromissos para com os deuses, além de outras coisas de que já não consigo lembrar-me, consumiam tudo o que eu ganhava. Mas minha determinação continuou de pé. E um dia, Al-Gamish, o homem que empresta dinheiro, veio até a administração da cidade e solicitou uma cópia da 9ª lei, dizendo-me: preciso disso em 2 dias. Se me entregar as cópias no prazo, pode contar com 2 moedas de cobre pelo serviço. Trabalhei arduamente, mas o texto da lei era muito comprido e quando Al-Gamish voltou, eu ainda não tinha terminado a transcrição. Ele ficou uma fera e teria me dado uma boa surra se eu fosse seu escravo. Sabendo, porém, que não lhe era permitido agredir-me no prédio da administração, não senti qualquer medo e disse-lhe: Al-Gamish, você é um homem realmente rico. Diga-me como posso também tornar-me rico e prometo-lhe que passarei a noite em claro entalhando as tabuinhas. Assim que o sol nascer, estarão prontas. Ele sorriu e respondeu-me: você é um belo tratante, mas vamos considerar isso uma transação. Gravei durante toda a noite, embora minhas costas doessem e o cheiro de óleo queimado do candeeiro fizesse minha cabeça latejar a ponto de deixar-me os olhos em frangalhos. Mas quando ele voltou, em plena alvorada, as tabuinhas estavam prontas. Agora, disse-lhe, cumpra sua promessa. Você fez a sua parte em nossa transação, meu filho. Disse-me ele com benevolência. Estou pronto para fazer a minha. Vou lhe falar das coisas que deseja saber porque estou envelhecendo, chegando à idade em que já não se consegue segurar a língua. E quando a juventude busca o conselho dos mais velhos, ela recebe a sabedoria dos anos. Muito frequentemente, porém,
A juventude pensa que o idoso detém apenas a experiência dos dias que se foram e por isso não a aproveita. Lembre-se que o sol que brilha hoje é o sol que brilhou quando seu pai nasceu e que continuará brilhando quando o seu último neto tiver passado para o mundo dos mortos. Os pensamentos da juventude, continuou ele, são luzes resplandecentes que brilham como meteoros, que por muitas vezes tornam o céu reluzente. Mas a experiência dos mais velhos assemelha-se a estrelas fixas que, sem mudar de lugar, auxiliam o marinheiro a orientar o seu curso. Guarde bem minhas palavras, pois do contrário deixará de assimilar a verdade do que lhe contarei e pensará ter sido em vão todo o trabalho que teve durante essa noite. Então ele me olhou com perspicácia por baixo das peludas sobrancelhas e disse num tom lento e enérgico: achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo o que ganhasse, e assim fará você. E continuou me olhando com uma insistência que parecia ir ao fundo de minha alma, mas não disse mais nada. É tudo? Perguntei. Foi o suficiente para transformar o coração de um pastor de ovelhas no coração de um emprestador de dinheiro, replicou ele. Mas tudo o que ganho não vem mesmo para o meu bolso? Perguntei. Nada mais falso, respondeu ele. Você não paga pelas roupas e pelas sandálias que usa? Não paga pelas coisas que come? Consegue viver na Babilônia sem fazer despesas? O que tem para apresentar do que recebeu do mês passado? E de tudo quanto ganhou no último ano? Louco, você paga a todo mundo, menos a si mesmo. Idiota, está trabalhando para os outros. Bem melhor do que isso faz o escravo, que trabalha para o seu dono em troca de roupa e comida. Se guardasse para si mesmo 1/10 de tudo o que ganha, quanto teria dentro de 10 anos? Meu conhecimento dos números não me desamparou e respondi: ora, o equivalente a 1 ano de trabalho. Pois está dizendo apenas meia verdade, retorquiu ele. Cada moeda de ouro que economizar é um escravo que pode trabalhar para você. Cada cobre que essa moeda produzir torna-se um filho apto a levantar mais fundos. Se quiser tornar-se rico, então tudo que você economizar deve ser utilizado no sentido de proporcionar-lhe toda a abundância porque anseia. Você pensa que o estou ludibriando por sua longa noite de trabalho, continuou ele. Mas em minhas palavras há uma fortuna. Se for suficientemente inteligente para perceber a verdade que acabo de pôr em suas mãos. Uma parte de tudo que ganha pertence exclusivamente a você. No mínimo 1/10, mesmo nas ocasiões em que tiver recebido pouco dinheiro. Pode ser mais de acordo com o que produzir. Pague a si mesmo primeiro. Não compre ao fazedor de roupas ou ao fazedor de sandálias mais do que possa pagar com o restante, devendo ainda separar o bastante para alimentar-se, ajudar o próximo e pôr em dia as obrigações com os deuses. A riqueza, como uma árvore, cresce a partir de uma simples semente. A primeira moeda de cobre que economizar será a semente, a partir da qual sua árvore da riqueza crescerá. Quanto mais cedo plantá-la, mais cedo a árvore crescerá. E quanto mais fielmente alimentar e regar a essa árvore com economias constantes, logo chegará o dia em que poderá abrigar-se em pleno contentamento embaixo da sua sombra. Tendo dito isso, pegou suas tabuinhas e foi embora. Pensei muito a respeito do que ele me dissera, e suas palavras me pareceram razoáveis. Assim decidi fazer a experiência. Sempre que recebia um pagamento, tirava e guardava uma em cada 10 moedas de cobre. E estranho como possa parecer, não fiquei mais desprovido de fundos do que antes.
Percebi pequena diferença quando comecei a me arranjar sem isso, mas frequentemente me via tentada, à medida que minha reserva crescia, a utilizá-la para adquirir as boas coisas que os mercadores ofereciam, objetos trazidos por camelos e navios da terra dos fenícios. Prudentemente, porém, consegui refrear o impulso. 12 meses se tinham passado quando Algamish voltou a me procurar, dizendo-me: E então, meu filho, pagou a si mesmo não menos de 1/10 sobre tudo quanto ganhou no ano passado? Respondi todo orgulhoso: Sem dúvida, mestre, foi exatamente o que fiz. Ótimo, comentou, abrindo um largo sorriso para mim. E o que fez com essa reserva? Entreguei-a a Asmur, o oleiro, que me disse estar viajando pelos mares distantes e que, em Tiro, compraria para mim joias valiosíssimas, só encontradas na Fenícia. Quando voltar, poderemos vendê-las a preço bem mais alto e dividiremos os lucros. Bem, os loucos precisam mesmo aprender, rosnou ele. Mas por que confiar nos conhecimentos de um oleiro sobre joias? Você procuraria o padeiro para colher informações sobre as estrelas? Não. Por minha túnica iria até um astrólogo, se pelo menos tivesse cabeça para pensar. Suas economias se foram, meu jovem. Você arrancou sua árvore da riqueza pelas raízes. Contudo, plante outra. Tente novamente. E da próxima vez em que precisar de conselhos sobre joias, corra até um ourives. Se quiser conhecer a fundo as ovelhas, procure o pastor que cuida delas. Conselho é uma coisa que se dá de graça, mas deve guardar comigo apenas o que lhe parece valioso. Mas deve guardar consigo apenas o que lhe parece valioso. Aquele que aceita conselhos sobre suas economias de pessoas inexperientes em tais matérias, pagará com estas mesmas economias para provar a falsidade da opinião dos outros. Dizendo isso, Algamish partiu. E aconteceu realmente como ele tinha previsto, pois os fenícios são salafrários e venderam a Asmur pedaços de vidro sem valor, que pareciam pedras preciosas. Mas seguindo as palavras de Algamish, voltei a economizar, mesmo porque já tinha formado o hábito e isso não constituía para mim nenhuma dificuldade. Mais uma vez, 12 meses depois, Algamish apareceu na sala dos escribas e dirigiu-se a mim. Que progressos andou fazendo desde a última vez que nos vimos? Paguei a mim mesmo religiosamente, respondi, e confiei minhas economias a Agar, o fazedor de escudos, para comprar bronze. A cada 4 meses ele me paga uma parte dos lucros. Ótimo! E o que tem feito com o dinheiro extra? Dei uma festa com mel, vinho e iguarias de primeira, e comprei também uma túnica escarlate. Qualquer dia desses, devo comprar um burrico para os meus deslocamentos. A Algamish não disfarçou o riso. Você está comendo os filhos de suas economias. Como pode esperar que trabalhem para você? Como eles mesmos poderão ter filhos que venham a produzir mais renda para você? Primeiro reúna um exército de escravos dourados e só então poderá refestelar-se com banquetes ricos sem sentir remorsos. E assim partiu novamente. Não voltei a vê-lo durante 2 anos, até que reapareceu, o rosto sulcado pelas rugas, os olhos visivelmente cansados, pois ele se achava então numa idade bastante avançada. Disse-me: Arcade, conseguiu afinal obter a riqueza com que sonhava tanto?